Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos novamente aqui no Santuário da Vida, em São José do Rio Preto, e que bom também chegar até você, até a sua casa, até a sua família, por essa missa que todos os dias acontece aqui no Santuário da Vida. Que você receba sempre, sempre, sempre as bênçãos que vêm da promessa do Senhor pela palavra e as bênçãos que vêm também desta Santa Eucaristia. Nós estamos aí caminhando pela Quaresma. Começamos o mês, estamos aí no terceiro dia desse mês, e cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, no meio do tempo, precisa sempre fazer uma avaliação sobre a sua própria fé. Como é que eu tenho vivido a minha fé? Como é que nós temos vivido a nossa relação com Deus? E como é que nós temos vivido a nossa relação conosco mesmos? Não é? Esses três níveis de relação, essa relação pessoal, essa relação com os irmãos e a relação com Deus, é que de fato constroem a nossa felicidade. Gente bem resolvida, eu costumo dizer, não causa problema para ninguém. E gente feliz só faz as pessoas felizes. E é com esse olhar que nós vamos olhar aqui a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Olha o que Jesus nos diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Quem aqui deseja ir para o céu? Levanta a mão, deixa eu dar uma olhada. Todo mundo, não é? Levantaríamos as duas mãos e os pés também, ou seja, nós de fato temos o desejo de ir para o céu. Mas atenção, o céu é uma realidade que nós não vamos experimentar, porque é uma realidade que nós já estamos experimentando. Quando São Mateus diz aqui, olha só, não entrareis no reino dos céus, nós precisamos entender que o reino dos céus é uma pessoa. E que pessoa é essa? É Jesus. É a pessoa de Jesus que habita em nós e a nossa pessoa que habita na pessoa de Jesus. E o Senhor, ao longo de sua vida, Ele foi mostrando aos discípulos, como está mostrando a cada um de nós, qual é o caminho para que de fato Ele se manifeste plenamente dentro de nós, para que um dia sim, vivamos plenamente nele aquilo que Ele é, vivamos plenamente aquilo que está reservado para cada um de nós. Sim, nós somos o povo da promessa. Vamos repetir? Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo da promessa porque acreditamos nessa palavra. É essa palavra que transforma a gente e faz com que a gente viva plenamente cada dia aquilo que Deus tem reservado para nós. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus, quando faz uma comparação, Ele não é leviano. Ele disse assim, olha: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Bom, eu acredito que nós aqui sabemos quem eram os mestres da lei e os fariseus, né? Apesar de, ao longo da vida, alguns de nós termos desenvolvido talvez um preconceito a essas pessoas, é preciso reconhecer aquilo que Jesus reconheceu. Eles eram exímios praticantes da lei. Se havia um tipo de gente que praticava no tempo de Jesus a lei, de forma, vamos dizer assim, em um alto nível, eram justamente os mestres da lei e os fariseus. E Jesus nos compara com essas pessoas. Mas atenção, se a gente for recordar um pouco também de Paulo, São Paulo, que era fariseu antes de sua conversão, ele vai dizer, olha, com relação à lei eu era irrepreensível, ninguém tinha condições de falar nada a meu respeito, justamente porque ele praticava a lei como ninguém. Irmãos e irmãs, mas é preciso entender que quando Jesus nos pede para praticar essa lei no nível tão alto, no fundo o Senhor está querendo o nosso coração. Se lembra daquele jovem que se aproximou de Jesus e falou assim: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Se lembram desse episódio? E aí Jesus falou assim: pratica os mandamentos. E aí ele disse para Jesus, ele falou: Senhor, eu tenho observado todos os mandamentos desde a minha infância, desde que eu era pequeno. Ou seja, ele estava nesse nível. Aí Jesus vai lá e falou: olha, então só está te faltando uma única coisa. Vende as tuas coisas e dá aos pobres. No fundo, Jesus estava pedindo o coração daquele jovem. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos deu os mandamentos justamente para preservar a nossa vida.
Mas a nossa vida ela não deve ficar presa aos mandamentos, é isso que Jesus está nos dizendo. O Senhor está nos dizendo que nós precisamos ir além. De repente alguém poderia dizer: ah, padre, como se fosse fácil praticar os mandamentos da lei de Deus. Mas eu quero dizer, se Jesus nos pede para ir além, Ele sabe do que nós somos capazes. Se Jesus nos pede para ir além, o Senhor sabe do que nós somos capazes. Deixa eu dar um trabalhinho para o câmera aqui, eu vou me aproximar de vocês para fazer um pouco a homilia. Mas enfim, o Senhor que nos criou, sabe que nós somos capazes, irmãos e irmãs, de ir muito além do local em que nós estamos. De ir muito além da posição em que nós estamos. Eu não sei se você já se conformou com a vida que tem. Nós não devemos nos conformar se temos uma vida pequena. Nós precisamos buscar sim uma vida grande. E aqui eu não estou pregando contra a humildade, porque uma vida grande é uma vida humilde. É uma vida que reconhece que depende totalmente de Deus. E aí o Senhor cita o quinto mandamento. O quinto mandamento é não matar. O Senhor está dizendo: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Mas se alguém se encolerizar contra o seu irmão, vai ser réu. O que o Senhor está nos dizendo? Levando à plenitude a lei. Não é simplesmente não matar que não mata o irmão. O simples fato de nós usarmos a nossa boca para falarmos alguma coisa do irmão, nós já estamos matando. E é nesse sentido que o Senhor quer que elevemos a lei à plenitude. Para a gente entender um pouquinho essa questão, na morte de Jesus, quando ele estava sendo acusado, não é? Alguém disse para eles assim: por que vocês mesmos não fazem isso? E aí os fariseus dizem: a nossa lei não permite matar. Ou seja, eles queriam que alguém matasse Jesus e foi o que aconteceu. Portanto, levar à plenitude, observar com perfeição e ir além da justiça dos fariseus é justamente ser capaz de entender que aquilo que nós fazemos ao irmão precisa ser feito para manter a vida e na verdade precisa ser feito com muito amor. E o Senhor usa um exemplo interessante. Ele diz: olha, se você tem uma oferta para ser colocada aqui diante do altar, mas tem alguma coisa contra o seu irmão, não é bem assim, na verdade, se sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar e vai fazer o quê? Se reconciliar com o seu irmão. Gente, o padre atende confissão todos os dias, e como pecador também eu sei que não se trata de um movimento fácil, mas atenção, quando nós nos tornamos pessoas da reconciliação, a gente alcança um nível de libertação tão grande dentro de nós, que nós não queremos ser outra pessoa. A senhora está dizendo que é verdade? Deve ter experimentado isso na sua vida. Quando nós somos capazes de fato de conceder ao outro, de pedir ao outro perdão ou de dizer eu te perdoo, nós como que ganhamos asas. A vida se torna mais leve e nós nos tornamos instrumentos de reconciliação. O Senhor nos pede para ir além. Durante toda essa quaresma, qual será o nosso além? Qual seria o passo que nós poderíamos dar? Por exemplo, o Senhor disse: se alguém chamar o irmão de patife, está condenado. Será que talvez nós poderíamos fazer o propósito de melhorar o nosso palavreado? Não é? Se às vezes nós usamos algumas palavras pesadas para nos dirigir ao irmão, ou você que está nos acompanhando pela Rede Vida, não é? Eu não sei como é que é a sua relação em casa, eu sei que no Brasil todo você nos acompanha. Mas será que não seria a oportunidade de nós aproveitarmos essa situação justamente para quê? Para ver o modo como nós estamos nos dirigindo a quem mora com a gente. Não é? Será que não está na hora do maridão substituir a palavra que usa? Eu não sei qual é a palavra que usa para a esposa, mas usa um benzinho que faz bem. Não é assim? A minha mãe chama meu pai de benzoca. Eu estou tentando entender até hoje o que significa, mas eu estou achando que de fato é um bem. Não é? E quantas pessoas assim, vamos melhorar o nosso modo de lidar com as pessoas. Falar de um modo carinhoso faz bem para nós e faz bem para os outros também, minha gente. Muda tudo, muda a nossa relação. Sejamos um pouquinho mais dóceis. A palavra está colocando isso aí. Sejamos um pouco mais dóceis, consideremos as pessoas no nosso modo de falar.
Talvez essa seja uma das dimensões que vai transformar a nossa vida e vai fazer com que a gente experimente a vida no reino dos céus já agora, não é? Nós temos um jovem aqui com a gente. Como é que você, meu querido jovem, tem se relacionado com seus amigos lá no grupo do WhatsApp? Você, eu acho que pode colocar uma nobreza ali como Jesus colocava, não é? Falando também para os jovens que nos acompanham neste momento, para as pessoas que vivem na comunidade. Se o quinto mandamento refere-se um pouco aos sentimentos que nós temos dentro de nós, por que a gente não vai melhorar os sentimentos com relação ao outro? Ninguém precisa ter ciúme de ninguém na comunidade, gente, porque tem tanta coisa para ser feita. Se cada um for além, ir além, tudo aquilo que nós colocarmos à mão será transformado. Isso que é bonito. Deixa eu fazer o movimento de voltar aqui, a gente vai encerrar a reflexão. A primeira leitura nos traz aqui algo de muito bonito do profeta Ezequiel. Olha só: se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar as minhas leis e praticar o direito à justiça, viverá com certeza e não morrerá. Olha, se o ímpio, que não é justo nem nada, começar a observar a palavra de Deus, ele vai viver. Sabe o que a gente poderia se perguntar? A pergunta é a seguinte: não tanto como nós começamos a nossa vida com Jesus, mas como nós vamos terminar a nossa vida com Jesus. É isso. Por quê? Porque Judas começou muito bem a vida com Jesus, não começou? E como é que Judas terminou a vida com Jesus? Outras pessoas de repente começaram muito mal, mas estão terminando muito bem. No meio desse tempo que o Senhor está nos dando, para você que está aqui, para você que está nos acompanhando, em que pé que está a tua relação com Deus? Porque quanto mais nós permitimos que essa palavra ganhe espaço, ganhe corpo dentro de nós, mais nós seremos transformados, melhores nós seremos. Irmãos e irmãs, procuremos então tirar qualquer instrumento de maldade de dentro de nós e ajudemos as pessoas também a tirar de dentro de si os instrumentos de maldade. Tiremos a raiva, tiremos a inveja, tiremos o rancor, tiremos tudo aquilo que nos afasta de Deus e vamos deixar um espaço bonito para Deus reinar dentro de nós. Vamos deixar um espaço bonito para as pessoas também encontrarem dentro de nós. O Papa Francisco usa uma expressão muito interessante esses dias. Ele disse assim: dove c'è troppo io, c'è pouco Dio. Ele diz: aonde tem muito eu, tem pouco Deus. E na nossa vida precisa ter pouco eu e ter muito Deus. Que tenha muito Deus na nossa vida. Assim, o nosso sacrifício, a nossa oferta será aceita pelo Senhor e as nossas vidas transformadas. Que por esta santa palavra o Senhor nos dê a alegria de termos um coração como o coração de Jesus. Para aqueles que são devotos, toda sexta-feira é uma sexta-feira especial. É o dia de amarmos o coração de Jesus e buscarmos ter um coração como o dele, ter os sentimentos como os sentimentos dele. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.